E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e nesta aula de hoje vamos tratar aqui de um assunto bem legal, onde ele nos fala sobre a radiciação de monômios. Ou seja, a gente vai extrair a raiz quadrada, a raiz cúbica ou qualquer outro tipo de raiz em relação aos monômios. Para isso, nós temos uma regra bem específica que é a seguinte. Primeiro, a extração dos coeficientes, que é a extração da raiz da forma que você já está acostumado a fazer. Aqui nesse primeiro exemplo, então, vejamos. Eu tenho a raiz quadrada de 9x à sexta. A gente vai analisar essa raiz elemento a elemento, envolvendo o coeficiente e envolvendo também a parte literal. Sendo assim, reparem, a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, aqui muito cuidado, porque se eu estou dizendo que essa é uma raiz quadrada, embora não apareça, saiba que o índice da raiz é 2. E somente quando o índice da raiz é igual a 2, ele não tem obrigação de aparecer. Beleza? Agora, quando você vai extrair a raiz, seja quadrada, cúbica, o que for, de uma variável, ou seja, da parte literal, você tem que fazer o seguinte. Você vai dividir o expoente da parte literal pelo valor do índice. Dessa maneira, reparem, 6 dividido por 2 é 3. Então, a raiz quadrada é x ao cubo. Dessa maneira, a raiz quadrada de 9x à sexta é 3x ao cubo. Da mesma maneira, vamos verificar o próximo exemplo. Só que agora aqui eu tenho fração, não tem problema. Para você extrair a raiz quadrada de uma fração é da mesma maneira, sendo que a gente vai calcular ou extrair essa raiz em cima e embaixo. Então reparem, raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é 4, e a raiz de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 25. Beleza. Agora vamos lá. Expoente 4, índice 2. 4 dividido por 2 é 2. Ok? Expoente 2, índice 2. 2 dividido por 2 é 1. E não se esqueçam que o número 1, enquanto expoente, não tem a necessidade de ser escrito. Sendo assim, o resultado dessa raiz é 2/5 de x ao quadrado y. Beleza até aí? Ok, próximo exemplo, 64, y à quarta. 64, a raiz quadrada dele é 8, não é isso? Pois 8 vezes 8 é 64. Y à quarta, expoente 4, índice 2, 4 dividido por 2 é 2, então nosso resultado é 8y ao quadrado. Tranquilo. Mas essa regra ela não se aplica somente a raízes quadradas. Se aplica a toda e qualquer outra raiz com índice diferente de 2. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, então, da raiz cúbica, aliás, quando o índice é 3. Primeiro, a raiz cúbica de 8, eu tenho que pensar em um número que, repetido 3 vezes e resolvendo o produto entre esses 3 elementos, o resultado seja igual a 8. E esse número é justamente o 2, pois 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Olha lá, repetir 3 vezes, tá bom? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Tranquilo. X. Aqui tem x à sexta. 6 dividido por 3 é 2. Então, ficará na resposta x ao quadrado. 9 dividido por 3 é 3. Então, ficará aqui na resposta y elevado ao cubo. Tranquilinho? Agora, podemos ter aqui outras duas situações bem interessantes, que são as seguintes. Primeiro, pode ser que o teu coeficiente não tenha uma raiz exata, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim sucessivamente. Então vejamos, raiz cúbica de 4 não é exato por quê? Porque não existe nenhum número que, repetido 3 vezes, e multiplicados esses 3 valores, dê como resultado igual a 4. Sendo assim, então, esse 4 permanece dentro da raiz. Então, aqui eu tenho ainda a raiz cúbica de 4.
Beleza? Vamos verificar agora aqui o expoente. X elevado à 12ª potência. 12 dividido por 3 é 4. Então, aqui nesse caso, como essa divisão foi exata, o x elevado a 4 ele sai da raiz. Quem ficará lá dentro é somente o 4. Então, o resultado dessa operação é x à quarta, que multiplica raiz cúbica de 4. Ou seja, se sobrou algum valor numérico ou algum valor algébrico dentro da raiz, é porque essa raiz não tem o valor exato, tá bom? Próximo exemplo, olha lá. Raiz quadrada de 9, x ao cubo, y. Opa, aqui tem o seguinte detalhe, olha só. Vamos começar com o coeficiente. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9. Beleza. X ao cubo e aqui o índice é 2. 3 dividido por 2 não é exato, mas é importante também você reparar aqui o seguinte detalhe. O 3, a gente pode escrevê-lo como sendo 3, que é igual a 2 mais 1. E essa escrita, aqui nesse caso, a gente pode pegar cada elemento e dividir por 2. Então, reparem, 2 dividido por 2 é 1, então sai x, x elevado a 1. Mas ainda tem esse número 1 aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda tem que sobrar um x dentro da raiz quadrada, pois esse x ele não tem resultado exato. Se você quiser e preferir pensar de uma outra maneira, é só fazer o seguinte, olha só. Eu vou dividir aqui 3 por 2, beleza? O resultado é 1, 1 vezes 2, 2, subtrai, resta 1. O que a gente pode analisar aqui dessa divisão? O valor do coeficiente é justamente o expoente que vai ficar com essa letra fora da raiz, que é o valor exato. E o valor aqui do resto é o que sobrará aqui dentro. Então, a gente vai ter o x sozinho, com expoente 1. Beleza, aqui eu tenho y com expoente 1. Expoente 1, índice 2. Não tem divisão exata, então o y fica sozinho dentro da raiz. Então, esse resultado, ou o resultado dessa operação, é 3x que multiplica a raiz quadrada de xy. Deixa eu te mostrar aqui outro exemplo bem interessante. Olha só. Vamos supor que eu tivesse aqui a raiz quadrada de x elevado... Não, melhor. A raiz cúbica de x elevado à 8ª potência. Por essa mesma ideia, deixa eu mostrar aqui embaixo. Olha só. Eu vou dividir 8 por 3, beleza? Onde o resultado mais próximo é 2. 2 vezes 3 é 6, subtrai, resta 2. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que esse resultado vai ser quem? O valor do quociente, aqui no caso embaixo, né? É justamente o expoente do x fora da raiz. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado. Raiz cúbica de... Aqui, o valor do resto é o expoente do x que vai ficar dentro da raiz. Dessa maneira, então, eu tenho que a raiz cúbica de x elevado à 8ª potência é x ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente trabalha a radiciação de monômios. Espero que você tenha gostado aqui da aula. Em caso positivo, dê aquele curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais o link aqui da aula e, se possível for, inscreva-se no nosso canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos para você. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra numa outra oportunidade. Tchau, tchau!